Olá pessoal, iremos então iniciar nossa aula de número 5, seguindo nosso plano de disciplina, onde trabalharemos com Story Procedures, ou procedimentos e funções no MySQL. Essas rotinas que são criadas no MySQL, elas são armazenadas diretamente no próprio SGBD, no banco de dados relacional. São semelhantes a rotinas criadas em linguagem de programação, com essa diferença de que elas ficam armazenadas diretamente no MySQL, ok? Então vamos iniciar o nosso estudo com os procedimentos. Então aqui nós temos um exemplo de um procedimento, onde nós temos um delimitador. Nós vamos criar o procedimento mensagem. Aqui nós temos os comandos begin-end, onde define o bloco do procedimento. E aqui nós temos o comando select, onde ele vai simplesmente retornar essa mensagem: oi pessoal de projeto de banco de dados, ok? Então vamos pegar esse procedimento, vamos copiar aqui para o nosso workbench. Vamos usar o banco de dados aula 5. E aqui a gente cria o nosso procedimento. Então criamos o procedimento, atualizando aqui o banco de dados. Podemos observar aqui que nas rotinas ele criou o procedimento mensagem, ok? E nós podemos verificar algumas informações do procedimento mensagem. E agora nós vamos chamar esse procedimento mensagem. A gente chama esse procedimento que ficou armazenado no banco de dados através do comando call. Então a gente pode vir aqui e através do comando call chamar o procedimento mensagem. A gente executa o comando call e ele aparece a mensagem: oi pessoal de projeto de banco de dados, ok? Então esse aí é um exemplo de uma Story Procedure que foi criada de maneira bem simples, uma Story Procedure, um procedimento bem simples. Vamos tratar somente com um procedimento, ok? Vamos para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós criaremos variáveis, chamei de procedimento variáveis 1, onde através do comando declare, você declara as variáveis, por exemplo, variável A do tipo char16, aqui nós declaramos as variáveis B e C do tipo inteiro, aqui nós setamos a variável A com o valor AL, certo? Nós damos um valor para a variável A, o comando set ele dá um valor para a variável A, setamos a variável B com 10 e a variável C com 20, ok? Executando o workbench, vamos criar esse procedimento. O procedimento foi criado com sucesso. Olha aí o procedimento variáveis 1. Vamos chamar este procedimento. Quando executamos a chamada ao procedimento, vocês observam que não retornou nenhum resultado, nenhuma mensagem, ok? Simplesmente nós declaramos as variáveis e setamos os valores dessas variáveis, ok? Então um procedimento ele pode simplesmente fazer a execução de comandos desse tipo: declarar algumas variáveis, setar variáveis ou inserir algumas coisas, alguns registros em uma tabela. Isso pode ser algumas funções de determinados procedimentos. Nós podemos também chamar esse procedimento de variáveis 1, alterar um pouco e declarar ele como variáveis 2, ok? Qual a diferença da variáveis 1 para variáveis 2? É que aqui nós declaramos as variáveis, setamos as variáveis, aqui nós fizemos um pequeno cálculo, onde nós setamos a variável C recebendo o valor de B mais C, então B é 10 mais C é 20, setamos C com 30 e depois selecionamos ou retornamos o valor da variável C. Executando o procedimento
variáveis 2 foi criado, como vocês podem observar, e depois chamamos aquele procedimento. Então, ó, ele retornou aqui do procedimento o valor 30, que é o valor esperado para a execução desse procedimento aqui. Ok, pessoal? Um procedimento também bem simples. Então, o comando select ele retorna, como vocês viram aqui no exemplo, ou uma mensagem, ou ele retorna o valor de uma variável. Ok? Vamos para o nosso exemplo. Próximo exemplo. Aqui, para continuar, nós iremos criar essa tabela produtos, inserir dados no produto e selecionar os produtos dessa tabela. Então, todo mundo já está bem familiarizado com o comando create table, né? Então, a gente pode criar a tabela produtos, já inserir dados e mandar selecionar os dados dessa tabela. Então, executando, vocês podem ver, ó, ele já colocou o código 1, código 2, código 3 e o nome dos produtos que nós acabamos de inserir: pneu, cola e copo. Ok? Então vamos pegar o nosso próximo procedimento. O procedimento atribuir. Aqui no procedimento atribuir, nós declaramos uma variável que eu chamei de vnome do tipo caractere 50. Nós selecionamos o nome da tabela produtos, onde código igual a 1. Código igual a 1 é pneu, como vocês podem observar aqui. Só que com esse comando select into, ele vai pegar o valor aqui do atributo nome e jogar para a variável vnome, ok? Então, quando eu mandar retornar o valor de vnome vai retornar o que? O valor pneu. Então, vamos criar um procedimento. Aqui, procedimento atribuir, e vamos chamar o procedimento atribuir. Então, aqui, como vocês podem ver, o procedimento atribuir foi chamado, e aqui nós retornamos o valor da variável vnome, que é pneu. Então, através do comando select into, nós podemos atribuir valores que estavam armazenados em uma tabela, como vocês viram, na tabela produtos, para uma determinada variável que a gente acabou de criar aqui no procedimento. Ok, pessoal? Essa é uma funcionalidade bem importante que pode ser realizada com um procedimento. Vamos para o próximo exemplo. Aqui no nosso próximo exemplo, eu chamei de procedimento estrutura if. É só para mostrar para vocês como funciona a estrutura if aqui quando você utiliza ela em um procedimento no MySQL. Então nós declaramos uma variável do tipo symbol, 60 vai achar 60, duas variáveis no 1 e no 2 do tipo inteiro, e setamos os valores dessa variável no 1 para 10 e no 2 para 10 também. Aí aqui a gente faz o teste com a estrutura de controle if. Se num maior do que no 2, então vamos setar symbol como o número 1 é maior. Se não, se número 1 igual ao número 2, então seta símbolo com os números são iguais. Se não, seta o símbolo, o número 2 é maior. Fim do if, vocês podem ver aqui, ó, fim do if, ok? E ele manda retornar o valor da variável symbol. Essa variável aqui, symbol, ok? Então, quando a gente cria esse procedimento, o procedimento foi criado. O que é que de se esperar quando eu mando chamar o procedimento estrutura if? Como no 1 é igual no 2, ele vai entrar aqui nessa opção aqui, no 1 é igual no 2,
vai setar símbolo para os números são iguais e ele vai retornar os números são iguais quando eu chamar o procedimento estrutura if. Ok? Então ele executou, chamou, e aqui vocês podem observar que ele retornou o resultado, os números são iguais. Ok? Então isso é uma maneira de se utilizar a estrutura de controle if, que nós conhecemos de todas as linguagens de programação, utiliza a estrutura de controle if. Aqui é interno a um procedimento no MySQL. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Nós temos agora a estrutura de controle repeat. Como vocês podem ver, bem parecida com a if, é similar a if, né? Onde nós declaramos uma variável x, tipo inteiro, setamos x para 0. E aqui nós repetimos, ó, armazenando o valor de x, acrescentando de 1, x recebe x mais 1, setando a variável x, até que x seja maior ou igual ao valor que é o valor passado aqui como parâmetro. Depois nós retornamos o valor de x, ok? Então, quando eu chamo a estrutura repeat passando como valor 20, esse 20 vem para cá como valor e ele vai repetir esse incremento de x até que essa variável seja igual, maior ou igual ao valor, ok? Então vamos criar esse procedimento de estrutura repeat lá no Workbench. Então nós temos aqui a estrutura repeat. Criamos o procedimento, estrutura repeat, ok? E vamos chamar o procedimento estrutura repeat. Então ele seleciona o valor de x, x igual a 20, ok pessoal? Se mudarmos aqui para 139 e mandarmos executar, então o valor retornado é sempre aquele valor que a gente insere como parâmetro aqui de entrada aqui para o procedimento, ok? Então isso aí a estrutura mostra, esse procedimento mostra como se utilizar a estrutura repeat, a estrutura de controle repeat no MySQL, ok? Continuando, nós podemos também trabalhar com as tabelas armazenadas no nosso banco de dados. Através desse procedimento aqui, por exemplo, selecionar produtos, nós podemos utilizar como parâmetro nesse procedimento o parâmetro in, onde você vai dar entrada em dados aqui no procedimento, ok? Então o in é um parâmetro de entrada e que você vai colocar um valor para ser utilizado no interior desse procedimento, ok? Então nós temos aqui, vamos pegar, deixa eu copiar logo aqui a chamada. Nós vamos, qual a funcionalidade desse procedimento de selecionar produtos? É retornar todos os produtos da tabela produtos, ok? Todas as linhas, todos os registros da tabela produtos, limitando através desse comando limite, dessa quantidade, que é a quantidade que nós iremos passar aqui através aqui do parâmetro in. Então vamos criar o procedimento selecionar produtos. Selecionar produtos foi criado. Nós vamos relembrar que a tabela produtos nós temos somente 3 produtos, ok? Pneu, bola e copo. E aqui nós estamos dizendo que é para ele retornar até 4 produtos, vamos entender dessa maneira. Então quando nós executamos a chamada ao procedimento, ele vai retornar os 3 produtos que existem lá na tabela produtos. Se nós diminuirmos aqui essa quantidade limite, vamos dizer assim, de produtos, colocar para 2 e executarmos a chamada, ele vai executar somente pneu bola, ok pessoal? Retornou para a gente somente 2 produtos, onde ele limitou a quantidade de produtos aqui no parâmetro de entrada, ok?
Então isso aí é um exemplo do parâmetro in, parâmetro de entrada in em um procedimento. Continuando. Nós também temos um outro tipo de parâmetro que é o parâmetro out. O parâmetro out ele é um parâmetro de saída, ele retorna algo de dentro do procedimento, ok? Então nesse caso aqui, nós iremos retornar a quantidade de produtos. Aqui nós selecionaremos a quantidade de produtos e colocar essa quantidade aqui na variável quantidade, ok, pessoal? E depois ele retorna a quantidade de produtos que existe lá na tabela produtos. Então vamos copiar isso aqui. A gente cria o procedimento foi criado, onde ele verifica a quantidade de produtos. E agora, como vocês podem observar, nós iremos chamar um procedimento onde nós utilizamos o parâmetro out de uma maneira diferente daquele quando a gente utiliza in. Aqui nós utilizamos só call, e aqui nós utilizamos call e o select com o valor da variável de retorno lá do procedimento. Então aqui nós executamos, ok? E aqui ele vai retornar que a quantidade total de produtos que nós temos na tabela produto é 3, que foi realmente a quantidade que nós inserimos anteriormente, ok? Então, in utiliza só call, out, call e select, ok, pessoal? Nós também temos um outro parâmetro que pode ser utilizado nos procedimentos, que é o parâmetro in-out, que ele faz o processamento dos in ou out simultaneamente. Ele funciona tanto para in como out ao mesmo tempo. Então vamos copiar isso aqui, esse script, colar aqui no Workbench e vamos criar o nosso procedimento. Então o que é que esse procedimento faz? Ele vai receber um valor de entrada, vai pegar esse valor de entrada e vai multiplicar por ele mesmo, vai então elevar ao quadrado, e depois vai retornar o valor desse número que foi inserido. Então nós podemos observar aqui que para o in-out nós setamos uma variável, aqui um valor de uma variável, como 5, por exemplo, aqui nesse caso. Nós chamamos o procedimento, como vocês podem ver, passando esse valor como entrada aqui no in, e depois nós colocamos ele para retornar com o comando select. Então no in-out nós temos o set, o call e o select. Ok, pessoal? Então aqui nós podemos executar os comandos e ele vai retornar o valor 25, que é o valor do número que nós colocamos ao quadrado. Ok? Então nós temos 3 maneiras de trabalhar como parâmetros em procedimentos: o in, o out e o in-out. Continuando, nós também temos o conceito de funções. As funções diferem dos procedimentos porque elas retornam algum resultado do nosso banco de dados, ok? Então, vamos criar nossa primeira função. Aqui na nossa primeira função eu chamei de concatenação, onde nós iremos passar um valor S de 60 caracteres e nós iremos retornar 50 caracteres. Então nessa função ela vai concatenar essa minha expressão minha mais o valor passado de parâmetro S, aqui do parâmetro S. Então quando eu chamar a função concatenação, passando essa string, vamos dizer aqui, ele vai concatenar a minha com a primeira função no MySQL. Juntando as duas strings, vamos dizer assim, os 2 caracteres, ele vai retornar a minha primeira função no MySQL. Ok? Então, copiando aqui para o Workbench, vou criar a função, criei a função. Se vocês observarem aqui,
a função ela difere um pouco aqui dos procedimentos, né? Tanto função como procedimentos são rotinas. A função ela retorna o valor e os procedimentos não. Então a função ela é representada através do f aqui, um parênteses, abre parênteses e fecha parênteses, ok? E para chamar uma função, ela difere um pouco do de você chamar procedimentos. Lá em procedimentos nós vimos que você chamava procedimento através do comando call, né? Então aqui você chama uma função através do comando select, ok? Então você bota select, o nome da sua função e passa o parâmetro que você quer para aquela função. Quando você executa, ele retorna o valor do procedimento através da cláusula return aqui, vocês podem observar a cláusula return, e lá aparece minha primeira função no MySQL, ok? Então essa foi a nossa primeira função no MySQL, e nós temos aqui também uma outra função, onde nós, nessa função chamada média, né, chamamos ela de média, nós iremos entrar com 4 valores inteiros, né, para calcular a média, vamos dizer assim, de notas, como se fosse 4 notas, ok? E ele retorna um valor real, aqui. Tem a cláusula determinística que inicia e finaliza um bloco da função. Nós temos a variável vmédia do tipo real, declaramos a variável vmédia do tipo real, setamos vmédias fazendo a média aritmética aqui das 4 notas, né? E depois retornamos vmédia, ok? Então vamos criar a função média. A função foi criada. Você pode observar que a função média foi criada. E depois nós chamamos a função média passando como parâmetros 7, 8, 9, 10, que são as 4 notas. E ele retornou a média daquelas 4 notas. Ok, pessoal? Então, dessa maneira, vocês podem observar que essas rotinas aqui, tanto os procedimentos como as funções, elas ficam armazenadas aqui nessa GBD e depois outras aplicações, outros usuários podem vir e simplesmente utilizar esses procedimentos e essas funções que já estão armazenadas. Por isso que são chamados de procedimentos armazenados ou stored procedures, ou funções armazenadas ou storage functions, ok? Então nós temos as storage procedures e as storage functions, os procedimentos e as funções armazenadas no MySQL. Ok, pessoal? Até mais!